Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos cortar e costurar esse vestido maravilhoso que vocês estão vendo na fotinha aqui do lado. Eu tenho 2,5 metros de altura, eu comprei 2,5 metros e ela tinha, essa minha viscose aqui, 1,5 de largura. Agora ela está com 1,48 de largura porque eu já tirei a orelha fora das duas laterais do meu tecido, tá? Então a orelha era aqui e aqui eu tirei fora. Agora, nós vamos dobrar o nosso tecido assim, ó. Vou juntar aqui ponta com ponta e vou virar ele assim ao contrário, tá? Então, eu vou usar essa altura aqui, ó, porque eu quero que meu vestido fique com as listras de comprido, tá? Então, eu vou dobrar o meu tecido aqui. Deixa eu arrumar bem ele. E agora, para fazer o corte desse nosso vestido, ele ficou com 1,48 de altura e 1,25 de largura, porque eu tenho 2,50, tá dobrado, né? Ó, ficou assim, 1,25 mais 1,25, tá? Ficou bem largo, ó. Então, eu dobrei aqui, eu tenho dois tecidos dobrados com 1,25. Nós vamos começar aqui nessa parte de cima, nós vamos tirar aqui, vamos rasgar agora, tá? Ó, eu vou tirar aqui para fazer o meu busto, 38 centímetros. 38 centímetros. Essa parte que vai sobrar aqui, nós vamos dividir ela em 3, tá? Para fazer as 3 camadas, eu preciso que tenha 1,7 m o comprimento do meu vestido. Então, eu medi lá de onde vai acabar o meu corpinho, para baixo, e vi que eu preciso de 3 camadas de 36 centímetros, tá? Eu preciso de 3 camadas de 36, mas vou deixar 1 centímetro a mais cada uma. Então, eu vou marcar aqui, ó, 37... Vamos ver se vai dar aqui. 37 e 37. Deu bem certinho aqui, ó. 3 camadas de 37 centímetros. Formar aqui, ó, essas 3 tiras aqui, de 2,5 por 37, 37, 37, 37, vão formar a saia do meu vestido. Isso a gente vai usar só depois. Agora, a gente vai pegar aquela tira de 38 centímetros que a gente fez. Aqui, nós vamos fazer o nosso lastex. Ai, Marília, mas eu não gosto de lastex. Faz aquela... faz duplo e faz aquela técnica do elástico, né? De 1 centímetro ou de 5 milímetros lá que eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo o vídeo onde eu ensino a fazer aquela técnica do elástico, tá? Quem não consegue, quem não gosta de lastex. Mas no vídeo de hoje eu vou dar muitas dicas boas pra vocês, tá? Com essa tira aqui, vocês vão arrumar aqui a listra, ó. Vão deixar a listra bem retinha. Agora, vocês vão medir lá o busto de vocês, tá? Vão medir a circunferência do busto de vocês. Eu medi a circunferência do meu busto, é 104, tá? Vocês vão pegar essa medida do busto de vocês e vão dividir por 4. Ó, 104 dividido por 4, 26. A minha medida aqui é 26. Vocês vão dobrar o tecido de vocês aqui. Ó, tá dobrado uma vez, eu vou dobrar mais uma vez. Podem dobrar assim, ó, até lá. Tá? Assim. Ó, eu tenho 4 tecidos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Bem retinho, isso aqui tem que estar cortado bem retinho pro lastex de vocês não ficar torto lá na peça depois, ó. Tá bem alinhadinho, tá?
bem certinho aqui. Então, se a minha, 1/4 do meu busto dá 26, dá aqui. Eu preciso, ó, 26 deu aqui. Eu preciso de mais 26, tá? Ou um pouquinho menos, ó, eu vou aumentar mais 25, tá? Aumentei mais 25, quase o dobro. Então, eu vou marcar ali. Nos 4 tecidos, certo? Então, eu vou cortar aqui, ó. Pronto, cortei. Agora, eu tenho aqui 2 tecidos. Esses 2 tecidos têm uma parte aqui é a largura do meu busto, os dois juntos, e essa daqui é o dobro. Então, aqui nós vamos passar o lastex primeiro de tudo. Aqui na reta, então, ó, nós vamos pegar as nossas 2 tiras aqui. Ela ficou aqui, gente, ó, deixa eu marcar mostrar pra vocês aqui a medida bem certinha que ficou essa faixa aqui pro busto, antes de fazer o lastex, ó. Ficou com 1,2 m, tá? Ela tem 1,2 m de comprimento, tá? Nisso aqui ainda a gente vai agora fazer aqui, ó, o acabamento. Vamos fazer uma costurinha bem retinha. Aqui. Vamos fechar os 2 lados, tá? Eu vou fechar tudo aqui na reta. Agora, eu vou pegar aqui, ó, vou dobrar aqui e vou fechar assim. Ó, passei uma costurinha e fechei pra ficar assim. Vou fazer dos 2 lados a mesma coisa. Vocês vão pegar um dos lados aqui e vão fazer uma barrinha aqui, ó, de 1 centímetro, tá? Ó. Bem pequeno, 1 centímetro. E pode fazer essa bainha aqui, nessa parte de cima aqui todinha, ó. Essa barra feita, que vai ser a bainha de acabamento em cima, onde a gente vai colocar o nosso elastiquinho dentro. Agora, essa parte aqui, a gente pode começar a passar nosso lastex. Deixa eu já mostrar pra vocês como que eu vou fazer isso. Ó, tá prontinho aqui, né? Nossas 2 tiras com 1 metro. Então, eu vou pegar numa das laterais. Vou pegar a minha caixinha de bobina de lastex. Ó, vai usar uma, já coloca a outra, encher aqui na máquina, né? Enquanto você tá usando uma, já enche a outra. Prende bem o lastex aqui. Ai, Marília, eu não consigo enrolar na máquina, pode enrolar na mão? Gente, pode enrolar na mão aqui, ó, não tem problema nenhum, fica bom igual, tá? Ó, essa minha bobina, essa minha caixa de bobina aqui, eu deixo ela só pro lastex. Por quê? Porque daí eu não preciso desregular essa minha aqui do fio, ó, né? Isso pra quem tem máquina industrial. Pra quem tem a doméstica, vai ter que usar a mesma, porque a máquina, às vezes, não, na caixinha não sai, né? Então, você vai colocar só a bobina lá dentro da caixinha. Não tem importância, fica bom também. É só testar no retalhinho, quando você vê que tá puxando bem e tá esticando, não tá ficando rígido, ponto, pode fazer. Eu vou pegar um retalhinho aqui pra mostrar pra vocês como é que eu vou regular. Ó, vocês peguem um retalhinho do mesmo tecido que vocês vão usar, então vocês vão testar. Ó, ele tem que tá puxando, ó. Ele tem que tá puxando e ele não pode correr aqui, ó. O lastex não pode correr. Ele tem que puxar, mas quando você estica todo o tecido, o lastex estica junto, ó. Não pode você esticar todo o tecido e o lastex ficar forçando. Ele tem que puxar o tecido, mas tem que ficar ainda maleável, tá? Então, você não pode puxar o tecido e puxar o lastex ficar repuxando, tá bom? Ó, esse teste aqui vocês vão fazer lá no lastex de vocês, ó. Tá? Então, ele tá puxando o suficiente, não tá rígido, o ponto do direito tá bonito, ó. O ponto do direito tá bonito,
O ponto que tá segurando o lastex aqui, ó, ele não tá frouxo, ele tá bem presinho, então quer dizer que o meu lastex vai ficar bem seguro, não vai correr, tá? Muitas pessoas não gostam de usar o lastex porque fazem as peças, depois o lastex foge aqui, ó. Ele sai aqui a pontinha, né? É por quê? Porque não tá bem regulado, porque se a peça esticar e o lastex estiver muito apertado, quando esticar, ele vai fugir a pontinha aqui, ele vai arrebentar e vai escorregar da costura, daí vai dar defeito na peça. Agora, se você faz esse testezinho aqui antes, ó, ele fica maravilhoso, tá? Então, agora aqui vai ser muito simples. Eu vou começar passando uma carreirinha de lastex em cima da costura da bainha que eu fiz aqui, tá? Essa costura aqui eu não posso me basear pra fazer a medida, tá? Essa costura aqui é a primeira costura, eu vou passar bem em cima, ó. Tá? Não tem problema, depois ela vai sumir. Usem um fio bem parecido com o tecido que vocês estão usando. Ó, tô passando bem em cima, ó. Cheguei aqui no final da primeira carreira, não tem como eu me basear na largura aqui por essa, porque está em cima da dobra e porque ela fica muito molenga. Então, eu vou conseguir ter uma noção de medida quando tiver lá pela quarta, quinta carreirinha, tá? Então, eu estou com o meu ponto aqui, ó, no 3,5. Estou com uma agulha fina e meu ponto está aqui entre o 3 e o 4, tá? No 3,5. A pressão aqui, ó, tá normal, a que eu uso na costura normal, então vamos lá. Eu vou agora, mata aqui, fazer em todo esse meu recorte carreirinhas de lastex. Eu vou deixar aqui entre uma carreirinha e outra, aqui, ó, um dedinho, ó, dá mais do que 1 centímetro, tá? Um dedinho. Tá? Um dedinho mindinho aqui, ó. Um pouquinho mais que 1 centímetro, tá? Então, eu vou passar tudinho. Cheguei na terceira carreirinha. Ó, depois vocês têm que cortar esse fiozinho que fica de emenda do lastex aqui, ó. Pra ela não repuxar aqui. Ó, fiz a terceira carreirinha. Ó. Ai, meu Deus, vai ficar enorme isso, Marília. Calma, gente. Você vai conseguir ter uma noção de medida quando você estiver lá pela metade desse recorte de vocês. Agora que vocês fizeram 3 carreirinhas, vocês vão mudar a posição do tecido de vocês aqui, ó. Vocês vão colocar assim, ó. Que vai ficar muito mais fácil pra vocês trabalhar aqui com o lastex de vocês. Agora, eu vou continuar passando meu lastex até chegar aqui no final, levando as carreirinhas o mais retinho possível. Por quê? Porque eu preciso que quando chegar aqui embaixo, esteja bem alinhadinho para fazer o encaixe lá com o meu caminho, com meus babados, tá? Então, eu vou me orientar aqui pela lateral, ó. Sempre cuidando aqui das duas laterais, a distância de uma carreirinha para outra. Manter elas bem alinhadas para quando elas chegarem lá no final, elas estiverem com a mesma altura, tá? Então, ó, passou aqui. Eu vou me baseando nessa carreirinha aqui, ó. Ó, vou tentando deixar sempre a mesma distância aqui, ó, do pezinho da máquina até na costura, em todas elas, ó. Aí elas vão ficar num padrão, tá? Claro que às vezes a gente dá uma dançadinha ali, mas quando é pouquinha coisa, não precisa abrir. Ó, vou chegar aqui na outra emenda, ó. Estou na outra emenda da outra lateral. Então, aqui também é muito importante eu passar pela emenda na mesma altura que eu passei desse lado aqui, ó. Ó. Tenho que cuidar nas duas laterais para manter ele alinhado, tá? Manter as minhas carreirinhas alinhadas. E vou com esse mesmo processo até lá no final agora. Sempre conferindo se o nosso lastex tá ficando assim, ó. Ele tá puxando e ficando flexível e firme. Ó, acabou de acabar.
Vejam que aqui, ó, eu comecei essa carreirinha e ele acabou aqui. Eu vou emendar? Não, eu vou vir aqui. Vou abrir essa carreirinha que eu comecei aqui, que acabou. Ó, pega no Lastex e puxa ele. Ó, tirei ela. Vou trocar minha bobina aqui, colocar uma cheia. Ó, ela acabou aqui. Eu desmanchei esse pedaço e vou começar novamente ali. Olhem só, gente, aqui, ó. Eu estou na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreirinhas já. Agora que dá pra ter uma noção do tamanho que vai ficando o meu recorte, olhem só, tá? Não tem como vocês terem noção antes, certo? Olhem só. É isso aí, que eu não quero que ele fique apertado. E depois, se ele ficar largo, eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer, tá? Prontinho, ó, passei até na última beiradinha ali, ó. Agora, eu vou vir aqui, onde tem as emendas do meu Lastex, ó. Porque a gente não vai cortando na máquina, né? Ó. E vou abrir aqui, ó. Ó, tá vendo que ela tá repuxando, ó? Tá repuxando porque tem as emendinhas, onde eu já cortei aqui, não repuxa mais, ó. Então, a gente tem que vir aqui e cortar. Tá arrematado, não vai abrir, a gente só corta esse fiozinho que ficou de Lastex aqui, ó, na emenda, ó. Entre uma carreirinha e outra, onde a gente arrematou. Todas as carreirinhas abertas, ó, esse lado não tem carreirinhas, né, porque a gente arrematou só do lado de lá, tem só aqui a emenda onde acabou, ó, onde eu fiz as emendas, quando acabou o Lastex. Pronto, agora a gente dá uma amassadinha nele assim. Então, aqui o nosso corpinho pronto, nosso recorte do corpinho, ó. Aqui em cima nós temos aquela barrinha que a gente vai colocar um elastiquinho dentro para fazer acabamento. Como que nós vamos recortar isso daqui? Nessa hora aqui, vocês vão lá e colocam no corpo para ver se não ficou muito frouxo no corpo de vocês. Se ficar frouxo, vocês vão lá na máquina, tiram o excesso aqui, passam uma limpeza, arremata bem e diminui, tá? O meu aqui ficou ótimo, tá? Vocês podem usar a mesma proporção que eu usei lá, que fica bom. Então, agora, vocês vão arrumar bem certinho aqui, ó, a costura da lateral lá. Vão pegar essa costura da lateral aqui e vão fazer isso aqui. Vão arrumar bem aqui, ó, dobradinho assim. Porque agora nós vamos fazer a cava e o decote do nosso vestido. Aqui na lateral, vocês vão deixar aqui, ó, podem marcar aqui, ó. Peguem uns giz e marquem 18 centímetros. Ó, marquei 18. Aqui no decote, vocês vão marcar 10 centímetros. Marquei 10. Aí, vocês peguem uma reguinha de cava e façam a cava aqui, ó. Nessa medida aqui que a gente fez. Tá? Ai, Marília, mas eu quero ele mais cavadinho. Aí você desce mais, tá? Eu fiz essa marcação aqui com 10. Ó, meu Lastex tá dobradinho, bem direitinho, ó. Arrumem bem. Aqui 10 e aqui 18. Agora, vocês vão marcar o outro lado, ó. Nessa mesma marcação que vocês fizeram aqui, vocês vão marcar os outros lados aqui. Vou marcar aqui em cima. Ó, marquei lá, marquei aqui e tá marcado aqui. Agora, a gente vai abrir e vai desenhar a cava, ó, em todos os lados, ó. Marcou lá. Pode fazer no olho, pode fazer com a reguinha, pode fazer com outra coisa, né? Ó. Importante é fazer a curvinha aqui da cava, ó.
Ai, Marília, eu quero ali mais cavadinho, mais peladinho. Aí você desce mais a cava aqui, ó, tá? Em vez de deixar 18 aqui, que nem eu deixei 18, você pode deixar 16, pode deixar 17, nessa distância lá. Então, agora eu posso cortar, Marília, aqui e fazer a cava? Não. Nós vamos lá na reta agora, passar uma costura aqui de proteção para segurar esse nosso lastex aqui, tá? Eu não posso cortar direto aqui, porque vai escapar meu lastex. Então, eu vou marcar aqui, ó, bem bonita a minha cava, ó. Né? Ó, dos dois ladinhos marcadinha certinha. Sim. Desse lado aqui, eu tenho 10 centímetros. Aqui tenho 10. E aqui eu tenho 18. Certo? Agora eu vou lá na reta mostrar pra vocês como que vocês vão fazer isso daqui. Reta. Aqui onde a gente fez essa marcação da nossa cava, vocês vão vir e vão passar uma costurinha. Não vão prender lá naquela bainha lá de cima, é da bainha pra baixo, ó. Então, vocês vão diminuir o ponto da máquina de vocês, vão deixar no 3 e vão vir passando uma costurinha sem esticar, sem nada, ó. Bem aonde vocês fizeram aquela marca de giz. Tá? Podem marcar com giz, com caneta, que é aquela que apaga, né? Quando a gente passa com ferro. Algo que é próprio para tecido, ó. Passei uma costurinha, vou vir e vou passar mais uma costurinha. Até ali, não vou vir até o final, vou deixar aquela parte ali aberta para mim passar o meu elástico. Eu fiz essas duas costuras. Desse lado, vou fazer deste outro lado aqui também. Pronto, feito essas duas costurinhas aqui, agora eu vou vir com a minha tesoura e vou cortar no meio dessas duas costurinhas que eu fiz. Ó, bem no meio. E vou fazer a curva aqui da minha cava, ó. Olhem bem aqui. Ó. Bem simples assim, ó. Vou cortando no meio dessas duas costuras. Eu deixei 1/2 centímetro de distância entre elas. E corto no meio. Até lá em cima, ó. Fui. Ó, tirei essa parte que agora formou a minha cava. Linda, maravilhosa, e o meu decote, ó. Depois isso aqui estica aqui no corpo e formou a minha cavinha lá em cima. Agora, eu vou cortar o outro lado também. Olhem só, a nossa parte de cima do vestido já tá tomando forma, olhem só. Agora, aqui nessa parte, ó, tá muito grande e tá babadinho. Eu não quero babadinho assim. Ah, Marília, mas eu gosto assim de babadinho. Aí você pode deixar. Eu não quero babadinho, eu quero que fique bem certinho. Então, agora aqui, eu vou pegar um elástico de uns 5 milímetros e vou passar dentro dessa barrinha que eu fiz aqui, ó. Que a gente fez, né, aquela barra lá no começo, ó. Antes de passar o lastex. Ó. E vou passar aqui. E o meu decote vai ficar mais fechadinho, ó. Não fica babado assim, ó. Se você gostar do babado, olha a diferença, ó. Aqui com babadinho e aqui com o elastiquinho. Então, você vai escolher se você quer assim baixinho ou se você quer com babadinho. Com o babadinho também fica bonito, mas aí vai do gosto de cada um, tá? Então, eu vou puxar o excesso do elástico pra cá pra não desperdiçar. Vou arrematar essa pontinha. Vou arrumar aqui a medida, ó. Quero deixar essa parte aqui, deixa eu ver aqui no meu corpo. Eu quero deixar com uns 18 centímetros. Ó, essa parte aqui eu quero deixar com uns... Deixa eu ver. Aqui. Vocês vão medir no corpo de vocês, tá, gente? Ó, eu vou deixar, pra vocês terem uma noção, com isso mesmo, 18 centímetros. Depois tem mais o debrum, vamos dobrar o debrum, então vai reduzir um pouquinho mais. Mas agora aqui eu deixei com 18. Ó, finalizei essa parte aqui, depois a gente ainda passa aqui, ó, vai ficar um charme. 18 centímetros, deixei essa parte aqui do meu decote.
Agora, eu vou pegar essa outra parte aqui e vou fazer a mesma coisa. Ó, cortadinho a nossa peça, feita a nossa cava. Passada aquela costurinha, prontinho aqui. Vocês podem colocar no corpo nessa hora aqui e analisar se tá uma medida que vocês gostem, tá? Agora, eu não falei lá no começo do vídeo, mas eu já tinha, gente, cortadinho 2 tirinhas de debrum de 3 centímetros, tá? Então, antes de vocês começarem a dividir lá o tecido de vocês peguem na altura ali, tirem, ó, rasguem uma tirinha. Ó, tô vendo que a listra tá assim, né? Eu não tirei naquele 1,5 metro na largura, eu tirei no comprimento do tecido, tá? Ó, ao contrário a tirinha. Então, vocês cortem assim, 2 tirinhas, e agora nós vamos fazer o nosso acabamento da cava e o nosso decote lá na reta, pra então a gente vir aqui e encaixar a nossa saia. Então, aqui com a nossa parte pronta, vocês já provaram, olharam lá se tá bom no corpo, se não ficou muito cavado, se não ficou muito fechado, né? Então, agora a gente pode começar a passar aqui o nosso debrum na nossa cava. Nós vamos pegar aquela tirinha que a gente cortou, a tira tem 1,25 m, não precisa tudo isso, mas são 2 tirinhas. Num dos lados aqui, ó, vocês vão deixar uns 4 dedinhos. Então, vamos passar aqui. Vão vir prendendo aqui, ó, com a largurinha de um pezinho de máquina, ó. Normalmente, sem esticar e nem puxar nenhum dos dois, tá? Ó. Passei, coloquei meu debrum, ó. Agora, eu vou pegar aqui e vou vir fechando ele. Deixa eu tirar essa pontinha aqui pra não me atrapalhar. Agora, eu fecho ele desde essa pontinha aqui, ó. Cuida na hora de sair aqui, ó, pra sair com ele bem certinho, ó. Segura firme ele aqui. Ó. E continua fechando até o final. Tá? Não precisa fechar tudo isso aqui, não. Ó. 30 centímetros aqui, ó, já tá bom de alcinha, tá? Então, agora, esse lado aqui eu já prendi, olhem como é que vai ficar aqui o debrum de vocês. Se vocês forem deixar ele assim, ele fica babado, ó. Não fica bonito, estão vendo? Fica feio, né? Agora, a gente vai pegar... Vamos começar por esse lado aqui, ó. Vou deixar aqui 3 dedos. Corta esse excesso. Vou pegar uma argolinha de passador de 10 milímetros. Vou vir com ela aqui, ó. Tirar esse fio. Ó, vou deixar assim, ó, bem pertinho aqui. Então, eu vou tirar aqui mais um pouco, ó. Vou deixar aqui 2 dedinhos, tá? O comprimento dessa pontinha. Vou colocar a minha argolinha ali, ó. Tem um pedacinho aqui por dentro. E vou dobrar aqui até esconder essa pontinha ali, ó. Assim. Então, eu venho aqui... E começo a tombar aqui, ó, a rebater esse meu debrum lá dentro. E vou fazendo o acabamento lindo na minha cava, ó. Dobro o debrum lá pra dentro,
ó. Aqui. E vou sair bem bonito aqui, ó. Ó, arruma assim o elástico aqui. Ó. Acabei aqui. Querem ver a diferença que deu na nossa cava? Olhem do avesso como ficou o acabamento. E olhem o direito que cava mais linda. Ó. Bem diferente da forma que estava, né? Então, aqui, ó. Feito esse ladinho. Agora, eu pego o passador, né? O regulador aqui. Ó, coloco ele assim. Meu direito aqui, ó. Vou lá, vou passar por dentro da minha argola. Vai vir por baixo aqui essa ponta, ó. Vou colocar ela aqui dentro, de um lado. Podem empurrar com a unha aqui, ó, empurrei. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu arrumar, ó. Eu vim com essa parte por baixo, coloquei aqui dentro. Aí, agora, ela vai ter que sair ali, ó. Ó, passo aqui, ó. E vai ficar assim. Essa parte aqui, ó, é a parte do direito, que foi lá atrás, passou dentro da minha argola, veio aqui por baixo, entrou lá por baixo, veio pra cá. Pra gente fazer a nossa regulagem aqui. Só que essa regulagem eu só vou prender depois no meu corpo pra ver a quantia que eu preciso aqui em cima, ó. Porque eu não preciso muita alça. Ela é pequenininha, porque isso aqui chega bem lá no pescoço, esse decote. Então, eu vou deixar assim. Tirar até mais um pouquinho, ó. Vou deixar assim. Vou provar, então, eu vou ver a quantidade que eu preciso aqui de alça, tá? Depois eu provo. Então, eu venho aqui no finalzinho, dobro a pontinha e arremato aqui, ó. Que nem eu venho na pontinha aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ah, eu marquei, Marília, quero essa quantia aqui de alça. Aí, você vai pegar, vai deixar um pedacinho assim. Vai dobrar pra dentro e vai vir aqui e vai arrematar nessa parte aqui, ó. Arrematar nessa parte aqui, ó. Faz 2 arremates aqui. E vai tá pronto o passador da alça de vocês. Maravilhosa. Só que eu não vou fazer agora porque eu tenho que provar. Só depois do vestido, bem dizer, pronto, eu vou ver a quantidade de alça que eu quero aqui, tá? Daí, eu venho aqui e regulo o meu passador. Então, a minha cava pronta, ó, maravilhosa. Eu vou fazer o outro lado exatamente igual. Só que esse lado eu tenho que começar aqui, ó. Ó, vou deixar essa parte, a parte necessária aqui pra minha cava e sobrar uns 3 dedos aqui. Ó, vou deixar uma parte sobrando aqui, que é o lado onde tem a minha argola, ó. Deixo uma parte aqui, distribuo aqui. Então, eu começo aqui, ó, a prender o meu debru no meu decote desse lado aqui. Por aqui. E faço a mesma coisa que eu fiz daquele lado aqui, ó. Do mesmo tamanho, sem arrematar ainda, tá? Então, vou tirar aqui, ó, sobra delas igual aqui. Deixei elas do mesmo tamanho, igualzinho aqui na parte de baixo. Agora, elas estão aqui com 17 centímetros, tá? Provavelmente, eu vou precisar diminuir, mas eu vou provar primeiro pra daí decidir. Então, aqui agora, com a parte de cima do nosso vestido pronta, a gente pode encaixar os nossos babados. Nós vamos pegar uma tira daquelas de 37 centímetros por 1,24. E vamos distribuir aqui a quantia que a gente quer franzir. Ó. Vamos colocar ali. E vamos começar aqui, ó. Eu vou deixar uns 20 centímetros para esse lado. Ó, estou com os 2 tecidos ali já, ó. Vou cortar aqui e deixar bem retinha a listra. Vou deixar 20 centímetros para esse lado aqui. E 20 centímetros para esse lado aqui.
e cortei. Essa é a minha primeira saia. Ai, Marília, não quero aquela saia tão franzida lá da minha cintura. O que vocês podem fazer? Pode diminuir um pouco aqui, ó. Ó, fazer isso aqui, ó. Nessa primeira saia, tá? Tirar mais lá em cima. Ó. Afunilar ela um pouco lá pra cintura. Pra aqui em cima ela não ficar tão franzida, tá? Não dá tanto volume lá na cintura. Então, vocês vão cortar aqui, ó. Aqui, ó, 6 centímetros, tá? Tirei 6 desse lado, 6 desse lado. Com essa parte que sobrou aqui, nós vamos fazer um bolso. 2 bolsos, né? Ó. 2 bolsos para esse nosso vestido. Eu vou cortar assim aqui embaixo, ó. Aqui, deixar ele de bico aqui. Pra caber mais coisas. Ó. Vou abrir aqui, eu tenho 2 tecidos, né? Aqui. Quanto que ficou isso aqui? Aqui na lateral tem 27 centímetros e aqui tem 19 centímetros dobrado, ó. Assim. Então, eu vou pegar esse meu recorte aqui. Vou colocar ele aqui. Vou marcar aqui, ó, uns 6 centímetros. E vou fazer um pique. Desse pique, eu vou pular 12 centímetros e vou fazer mais um pique. Marquei. Tá marcado ali na minha saia. Vou marcar aqui desse lado também. É aqui que vai ficar o meu bolso, tá? É um pra cada lado, ó. Cortei 2, um pra esse lado e um pra esse lado. Primeira camada de babado tá pronta com o nosso bolso. Segunda camada, na foto de inspiração lá que eu usei para fazer esse vestido, os vestidos são costurados sobrepostos, né? Eles são franzidos aqui e são colocados por cima da saia. Eu não vou colocar por cima, mas se vocês quiserem colocar por cima, vocês têm que fazer a bainha, franzir, então aplicar ele aqui em cima daquela pontinha lá, costurando em cima da costura do franzido de vocês, tá? Eu não vou fazer dessa forma, eu vou fazer ele franzidinho de leve aqui e vou costurar normalmente. Mas a foto, lá na foto, né, ele é sobreposto. Então, aqui, ó, eu vou franzir de leve, ó, tá? Ó, eu vou tirar aquele excesso ali. Sai aqui embaixo franzidinha. Se eu usar essa saia toda pra franzir aqui, não vai ter franzido na última saia. Eu vou passar pra vocês a medida bem direitinho. Eles têm aqui 37 de altura. A primeira saia ficou lá em cima com 64 centímetros. Aqui embaixo eu ajustei ela mais um pouquinho, ficou com 72. A segunda saia ficou com 98. E a última saia tem 1,25 m, ok? Agora aqui, ó, na primeira saia, vocês vão pegar na lateral dela aqui e vão tirar uns 2 centímetros, 2,5 aqui e vão fazer um levante dessa pontinha aqui, ó, só da primeira saia. Por que, Marília? Porque depois os babados vão vir aqui e eles vão pesar para o nosso vestido não ficar bicudo nas laterais, para ele ficar bem certinho. Então, vocês vão vir aqui na primeira saia e vão fazer esse levante aqui de uns 2 centímetros aqui na lateral, tá? Tirem bem igualzinho dos dois lados. E agora sim, a gente pode ir lá preparar as saias. Aqui agora, vocês vão pegar aquela primeira saia, né? O primeiro babado lá. Vamos pegar um dos lados onde a gente fez aquele pique pro bolso. E vamos colocar o nosso bolso aqui. Ó, temos 2 bolsos. Vamos colocar aqui. Ele vai ficar presinho aqui na cintura.
Ó, arrumei bem lá pra cintura, assim. E vamos fazer a casinha aqui, ó. Onde tem o pique dos 6 centímetros. Abre bem. Vou vir aqui. Vou passar uma costurinha tombando pro lado do forro. Passei essa costurinha aqui, então eu já posso vir com o meu bolso aqui, ó. Puxar ele aqui pra cá, ó. Ó, ele vai ficar assim aqui. Aqui na parte de cima, já vou prender a pontinha aqui, ó. Prendi aqui. E já vou também prender ele aqui na cintura. Prendi lá. Agora, aqui na parte de baixo, ou eu costuro e vou lá fazer limpeza, ou eu faço isso aqui, ó. Vou fechar ele assim primeiro, com o direito pra fora. Então, eu viro ele aqui. Assim. E passo uma costura aqui. Então, meu bolso já fica pronto, acabadinho, com o acabamento aqui, ó. Então, eu já posso fechar a lateral aqui, ó. Já posso prender essa lateral aqui do meu bolso, do meu vestido, ó. Bem até aqui. Bolso pronto. Certinho, agora eu vou colocar do outro lado, igual eu fiz esse. Bolso colocado dos dois ladinhos, agora é só fechar aqui as laterais e fazer a limpeza. Primeira saia pronta, com o nosso bolso, feita a costura, feito limpeza nas laterais. Agora, a gente vai pegar o nosso corpinho lá. Vamos já colocar a etiqueta de marca aqui pra gente reconhecer qual é a nossa parte das costas. Vocês vão colocar o Lastex na máquina de vocês. Regula de novo o ponto, vou tirar aqui o corte do fio. E então, agora vira do direito. Temos ali a nossa parte das costas. E aqui a nossa frente, ó, aqui onde tá meu bolso é a minha frente. Então, eu vou colocar aqui a minha frente pra cá, onde tem o bolso, ó, frente pra cá e costas pra cá. Vou encaixar aqui, ó, lateral com lateral. Eu estou com o Lastex aqui, deixa eu puxar meu Lastex pra cima aqui já, aí. Vou vir aqui e vou prender o meu corpinho na saia, ó. Pega aqui lateral com lateral e vou esticar aqui, ó, o meu corpinho e a minha saia e vou fazer uma... Prendi. Aí, se você achar que ficou frouxo, aqui, você pode vir aqui e passa mais uma costura de Lastex por cima. Daquela costura que você já fez ali, tá? Passa mais uma costura por cima. Passei 2 costuras de Lastex pra ficar com o meu corpo aqui, ó, bem presinho na minha saia, tá? Ó, maravilhoso. Depois é só passar aqui pra baixar esse volume aqui. Agora, eu vou fazer uma limpeza nessa parte aqui. Ó, fiz limpeza na junção do corpinho com a minha saia. Agora, vocês vão virar do direito. Ó. Vira do direito, eu continuo com o Lastex lá embaixo na minha máquina, tá? Agora, vocês vão virar aqui. Vão virar essa costura ali pra cima, tá? Ó, não é pra baixo.
É pra cima, ó. E vão vir passando uma costurinha em cima aqui, ó. Isso vai dar uma diferença no acabamento que vocês não têm noção, gente, ó. Vai passando essa costurinha ali. Olhem aqui a diferença. Lindo, né? Parece que o corpo aqui tá saindo de baixo do nosso corpinho de lastex. Isso aqui dá um acabamento maravilhoso na peça de vocês, tá? E é só uma costurinha, né, gente? Não tem nada demais. Do nosso vestido maravilhoso pronto, ó, o nosso bolso aqui. Show! Essa saia aqui, eu diminui ela mais um pouco. Já fechei a lateral dela aqui. Eu vou mostrar pra vocês a quantia que eu deixei ela. Eu deixei ela mais reta, ó, tá? Ela ficou com 89 lá em cima e 89 aqui embaixo. Eu deixei ela reta, tá? Pra ela franzir aqui. Eu vou franzir pra encaixar naquela saia lá. E essa saia aqui vai franzir pra encaixar nessa saia aqui. Então, eu já fiz uma bainha fininha nessa última saia. Já fechei a lateral. Essa daqui eu já fechei a lateral. E nós já preparamos o nosso corpinho. Então, agora eu vou franzir essa pra encaixar lá, vou franzir essa, vou encaixar aqui e já vou colocar o nosso vestido maravilhoso no corpo. Aqui, gente, é costura de reta e over, tá? Franze, costura os dois juntos, faz uma limpeza e tá pronto. Olhem que lindeza! Perfeito, perfeito, perfeito. Olhem só. Ficou bem certinho o comprimento. Claro que não tem como fazer ele mais comprido com a quantia que a gente tinha de tecido ali. A gente tinha 1,48 de altura. Então, foi esse 1,48 que eu usei daqui até lá no pé, ó. Mas ficou bom, ficou longo ainda, né? Aqui, gente, olhem a lindeza desse acabamento com lastex. E o nosso bolsinho, claro, né, dando todo esse charme pro vestido, ó. Olhem a margem que ele ainda tem e olhem isso aqui. Ó, muita margem aqui, tá? Então, aqui, ó. Ai, Marília, eu não quero ele assim, ó, tão cavadinho, não quero mostrar essa parte. Ó, gente, a cava não aperta, tá, gente? Olhem aqui, ó. A cava tá, ó, super confortável. Aqui vocês não podem passar puxando o debrum, nem apertando pra isso aqui, ó, não ficar lá cortando vocês, ó. Tão vendo, ó? Ela tá encostadinha no meu corpo, mas não tá me apertando aqui, gente, ó. Não pode apertar vocês isso aqui, ó. Senão vocês tirem o debrum fora e passem de novo com mais folga, tá? Não pode apertar. Olhem aqui a nossa alcinha. Ficou lindo, olhem só, gente. Ó, o lastex não tá assim, ó, esgaçado, ó. Ele tá com bastante margem, é assim que tem que ficar o lastex, tá? Olhem a parte de trás. Que linda que ficou. Ficou todo maravilhoso. Claro que, né, a Marília é polaca, né? Então, tem isso aqui, ó, grande, né? Tem um ombro grande, braço grosso, tem gordurinha aqui. Mas, mesmo assim, ó, eu amei esse modelo cavadinho aqui, né? E pras meninas aí que gostam, né? Usar esse modelinho assim, cavadinho, aparecendo mais aqui o braço. Olhem só que perfeição. Espero que vocês tenham entendido ali, né, as dicas que eu dei sobre o lastex, sobre como passar o debrum aqui, ó. Sobre como cortar, ó, estão vendo? Ele tá bem confortável. Sobre como cortar. Aqui, ai, Marília, eu quero ele assim, ó, né? Ó, mais fechadinho aqui na parte de cima. Posso fazer? Pode, gente, aqui vocês vão decidir naquela hora ali onde eu corto a cava. Eu cortei aqui com 10, né, com 20. 10 tava dobradinho, cortei com 10. Vocês podem cortar com mais e deixar essa margem aqui, ó, maior e fazer a cava mais fechadinha aqui, porque o lastex já vai estar passado. Então, aqui, ó, vocês podem deixar ele mais fechadinho na parte de cima, se vocês quiserem, tá, gente, ó? Ele vai ficar aqui conforme vocês cortaram. Espero, né, que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham pego todas as dicas. Quem gostou aí, já deixa o like, comenta, compartilha. E, gente, eu achei que, assim, era impossível eu não conseguir responder os comentários de vocês aqui no YouTube.
E tá acontecendo, eu não estou conseguindo responder. É muita coisa. Gente, vocês são maravilhosas. Continuem comentando, continuem, que eu vou colocar em dia todos os comentários aqui do YouTube. Só que assim, ó, tá muito corrido. Por quê? São suporte, né, que eu dou das modelagens que eu vendo. O pessoal no Instagram, tem os sorteios, tem a criação das peças, tem as filmagens, tem as edições. Pra quem aí não sabe, eu gravo e edito tudo no meu celular, né? E o bichinho também precisa carregar, precisa esfriar, às vezes, que ele tá pegando fogo de tanto, né, eu usar. Então aí, tenha um pouquinho de paciência que eu vou conseguir colocar os comentários de vocês todos em dia. E se for alguma coisa muito urgente, chama no WhatsApp, tá? Que daí eu consigo responder um pouquinho mais rápido quando for uma urgência, tá bom? Uma dúvida, ai Marília, eu tô fazendo aqui, mas não tá batendo a medida, ou não tô conseguindo e tal. Chama no WhatsApp que daí eu dou um suporte mais rapidinho, tá? E os comentários aqui eu vou ir colocando em dia devagar, porque além dos comentários dos vídeos novos, tem os comentários dos vídeos antigos, né? Que o pessoal assiste agora e comenta também, então é uma loucura boa, mas é uma loucura e é bem corrido, tá? Então é isso aí, eu já vou sair essa semana arrasando com o meu vestido de listras, porque eu amei. Mesmo assim, com o bracinho gordinho de fora, eu vou usar ele mesmo assim. Certo, meninas? Um beijo no coração e se preparem que daqui até o Natal vão vir muitos vestidos maravilhosos aqui no canal pra vocês, tá? Vai ter também conjunto de saia e blusa e vestidos lindos pra vocês usarem aí no final do ano, tá? Um beijo no coração e até o próximo vídeo.